Olá, essa unidade é a respeito de magnetismo. Vamos começar falando a respeito de campo magnético. A magnetita era uma pedra oriunda da Magnésia, na Ásia. A primeira pessoa que descreveu o comportamento da magnetita foi Tales de Mileto no século 6 a.C. Depois disso, não houve nenhum progresso a respeito do magnetismo. Até o século 7 depois de Cristo, quando os chineses, utilizando a magnetita, inventaram a bússola. E só depois, em 1600, é que realmente houve um trabalho publicado a respeito do magnetismo. E o interessante sobre esse trabalho de William Gilbert é que ele foi o primeiro trabalho verdadeiramente científico da história. Foi a primeira vez que uma pessoa abordou um assunto de maneira científica. Quando a gente coloca uma carga elétrica num campo elétrico, essa carga sofre uma força elétrica e a gente consegue saber o valor dessa força se a gente souber a carga e o valor do campo elétrico. A gente viu nos capítulos anteriores. Agora, se você coloca uma carga num campo magnético, essa carga não vai sofrer força nenhuma, não vai sofrer força magnética. Agora, se você coloca uma carga se movendo em um campo magnético, aí sim essa carga vai sentir a força magnética. Então é necessário que a carga esteja se movendo no campo magnético para que ela receba a força magnética, para que exista a força magnética. É sabido que essa força magnética depende da carga, depende da velocidade com a qual a partícula está andando, depende do campo, e depende do seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. A gente pode pensar que é módulo da velocidade, módulo do campo magnético, seno do ângulo entre eles. Isso daqui tem cara de quê? Tem cara de um produto vetorial. Então, eu posso calcular o vetor força magnética através do produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético, multiplicando pela carga da partícula em movimento. Então, veja que a direção da força depende da direção da velocidade e da direção do campo magnético. E essa direção é dada pela regra da mão direita. Então, eu vou colocar os meus dedinhos na direção da velocidade e vou girar os meus dedinhos na direção do campo, e o polegar vai me dar a direção da força, ok? A unidade de medida do campo magnético é o Tesla, que é Newton por ampere vezes metro. A gente tem linhas de campo magnético da mesma maneira que a gente viu as linhas de campo elétrico, vão funcionar exatamente da mesma forma, só que agora, ao invés de positivo e negativo, eu tenho polo norte e polo sul. E essas linhas de campo vão sair do polo norte e entrar no polo sul. Dentro do ímã, elas fazem o percurso inverso. Elas saem do polo norte, entram no polo sul e aqui faz o percurso inverso. Porque as linhas de campo são linhas contínuas. Elas não são abertas como as linhas de campo elétrico. As linhas de campo magnético, elas começam e terminam no mesmo ponto. Porque nunca houve ninguém que descobrisse um monopolo magnético. Então, eu sempre tenho o polo norte associado a um polo sul. Então, as linhas de campo magnético são sempre fechadas. Eu não vou ter aquele desenho igual a gente tem para carga, das linhas de campo saindo em linhas abertas. Elas são sempre linhas fechadas, ok? Agora vamos supor que eu coloque uma partícula carregada num campo magnético. Isso aqui é uma foto real de um feixe de elétrons andando aqui numa região que contém um campo magnético. Nesse caso aqui, o campo está saindo da folha, bolinha saindo
e xizinho é entrando na folha. Então, a gente vai colocar os dedinhos na direção da força e girar saindo da folha. O polegar aponta para cima, mas como é um elétron, então a gente tem que inverter o sentido, a carga é negativa. Veja que a força magnética é sempre perpendicular à velocidade, porque ela nasceu de um produto vetorial. Então, ela sempre vai ser perpendicular. Então, se a força é perpendicular à velocidade, eu tenho necessariamente uma trajetória circular. Então, os elétrons saem aqui do feixe com a velocidade nessa direção. Se o campo estiver desligado, eles vão passar aqui em linha reta. Quando você liga o campo, então eles descrevem essa trajetória circular. A gente sabe que a força magnética é a carga, velocidade, produto vetorial com o campo. Então, a força magnética vai fazer o papel de força centrípeta. E lá no primeiro semestre que vocês viram, lei de Newton, a gente já sabe que a força centrípeta é a massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, eu vou usar essa força magnética como força centrípeta. O módulo da força magnética é o módulo da carga, módulo da velocidade, módulo do campo, seno de 90. Então, igualando as duas equações, nós temos que QVB seno de 90 é igual a massa V ao quadrado dividido por R. Então, eu consigo achar o raio da trajetória, que vai ser MV dividido por QB. Seno de 90 é 1, vou passar QVB dividindo. Esse V ao quadrado aqui cancela com o V daqui. Então, vai ficar MV em cima dividido por QB embaixo, ok? O período para uma trajetória circular é o perímetro da circunferência, que é 2πr, dividido pela velocidade, né? Então, é o tempo para dar uma volta completa. Então, substituindo o R que a gente achou aqui, eu tenho que o período é 2π vezes a massa dividido por QB. Também eu posso encontrar a frequência angular, que é 2π sobre o período. Então, a frequência angular é QB dividido por M. Ok? Agora, veja que se você tiver uma componente da velocidade que seja paralela ao campo magnético, seria uma componente da velocidade entrando ou saindo aqui da folha, o movimento seria uma composição desse movimento circular com uma translação. O que vai acontecer? Essa componente da velocidade que é paralela ao campo magnético, ela não contribui para a força magnética, porque o produto vetorial dessa componente com o campo magnético dá zero. Só essa componente perpendicular é que contribui para a força magnética. Então, no plano aqui YZ, ele vai descrever uma trajetória circular. Como a componente paralela é na direção de X, a partícula vai descrever um movimento de translação no eixo X. Então, o resultado é que eu tenho uma trajetória em forma de hélice, uma trajetória helicoidal, ok? Agora, se uma partícula carregada se movendo num campo magnético sofre uma força, o que acontece quando eu tenho uma corrente se movendo numa região de campo magnético? Bem, se eu tenho um fio, vamos pensar aqui que eu tenho um fio retilíneo daqui até aqui, e
eu não tenho corrente passando nesse fio, mas eu tenho nesse ponto aqui, ó, uma região de campo magnético. E esse campo está saindo do plano do slide. Então, se eu ligo uma corrente de cima para baixo, então eu vejo, experimentalmente, eu posso ver isso, o fio se entorta. Então, o que vai acontecer aqui? A velocidade das partículas está na direção de, vamos pensar na corrente convencional, que é o movimento de cargas positivas. Então, eu tenho a velocidade na direção da corrente. Dessa maneira, eu vou colocar os meus dedinhos na direção da corrente, que é a direção da velocidade. E vou girar os dedinhos na direção do campo que está saindo da folha de papel em direção a vocês. A única maneira de você fazer esse produto vetorial é colocando a sua mão de costa para o slide e girando os dedinhos em direção a você. Então, esse fio sofre uma força para a esquerda, que é justamente essa situação aqui. Agora, se eu inverter o sentido da corrente, o fio se entorta para o outro lado. Por quê? Se você colocar os dedinhos na direção da velocidade, que é de cima para baixo, e girar os dedinhos na direção do campo, que é saindo do slide, então eu tenho que colocar de novo a minha mão de costa para o slide, só que agora com os dedinhos para cima, porque a corrente está subindo. E eu tenho que girar os meus dedinhos em direção a você. Então, a força agora é para a direita, conforme está mostrado aqui, ok? Agora, a corrente é dQ/dt, a gente já sabe. Se eu medir a corrente num determinado intervalo de tempo t, então eu consigo achar a carga que atravessou essa corrente multiplicando a corrente pelo tempo. Então, eu posso escrever a carga total que atravessou o fio no intervalo de tempo t como sendo a corrente vezes o tempo. Agora, quanto tempo a carga leva, por exemplo, para sair daqui e chegar até aqui? Se o fio tem um comprimento L, então esse tempo pode ser escrito pelo comprimento dele dividido pela velocidade das partículas. Então, eu posso escrever esse tempo como sendo o comprimento L do fio dividido pela velocidade de deriva, né? Velocidade é espaço por tempo, então o tempo é o espaço dividido pela velocidade. Essa velocidade de deriva é a velocidade média com que as partículas caminham no fio quando eu tenho passagem de corrente elétrica, ok? Então, eu vou substituir esse tempo aqui, que é o tempo que a partícula leva para sair do começo e chegar no fim do fio. Então, a carga vai ser IL dividido pela velocidade de deriva. Agora, a força magnética é a carga, velocidade, vezes o campo. A direção e o sentido a gente já sabe. O módulo dela vai ser o módulo da carga, velocidade, campo magnético e o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Vou colocar a carga em módulo porque o sinal vai te dar o sentido e a gente vai trabalhar com o sentido convencional da corrente. Então, as cargas são positivas. Então, eu vou substituir a carga aqui. Só que essa velocidade aqui, ó, é a velocidade que as partículas caminham no fio. Então, essa velocidade aqui é igual à velocidade de deriva também. Então, vai ficar IL dividido pela velocidade de deriva no lugar da carga, velocidade de deriva, campo magnético, seno do ângulo entre o campo e
a velocidade de deriva, ou a corrente. Então, essa velocidade morre com aquela ali, então eu fico com ILB seno de θ, ok? ILB seno de θ. Esse é o módulo da força magnética que surge num fio percorrido por uma corrente I, ok? E a direção e o sentido dessa força? A gente pode fazer uma coisa semelhante que a gente fez lá na lei de Gauss. A gente definiu lá um vetor área que tinha o módulo igual à área e a direção e o sentido perpendicular ao plano da área. A gente vai fazer uma coisa semelhante aqui. Eu vou definir esse cara, esse L, como sendo um vetor, que aí eu posso escrever o módulo de L, módulo de B seno de θ, como um produto vetorial. E aí eu vou achar a direção e o sentido da força magnética. Então, esse meu vetor L tem que ter a direção e o sentido da corrente e o módulo dele é o tamanho do fio, ok? Então, eu vou definir um vetor L cujo módulo é igual ao comprimento do fio e a direção e o sentido é igual ao da corrente convencional. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo I, L, VEC, B. Ok? Então, veja bem, se eu tiver um circuito fechado, que a gente vai chamar aqui de uma espira, eu tenho aqui, ó, um retângulo onde passa uma corrente. Então, a corrente vem por aqui, sobe aqui e desce por lá e vai embora, ok? O que acontece quando eu coloco uma espira com uma corrente dentro de um campo magnético? Bem, acontece que se eu tenho uma corrente passando nesse fio e eu tenho um campo magnético, ela vai sentir uma força, né? No caso aqui eu vou botar os meus dedinhos na direção da corrente I e vou girar na direção do campo magnético. O único jeito de fazer esse produto vetorial é colocando a palma da minha mão virada para o slide e girar os dedinhos para dentro do slide. Então, meu polegar aponta para baixo, que é o sentido da força magnética, ok? Quando a corrente passa aqui, então eu vou colocar os meus dedinhos na direção da corrente, assim, ó, subindo aqui, e vou girar os meus dedinhos na direção de B, que é para lá, ó, né? Direção de B é para lá. Então, vai ser daqui para cá. Para fazer esse produto vetorial, o meu polegar aponta na direção de vocês. Então, eu tenho uma força nesse sentido aqui, ó, abrindo, tentando abrir aqui a espira. Quando eu vou de A para C aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, a corrente está apontando para lá. Então, vou botar meus dedinhos nessa direção e vou fechar a mão nesse sentido, com os dedos para cá, fecho para lá. Nesse ponto, a força vai ser para cima. De C para D, eu vou ter a corrente nesse sentido aqui, ó, de C para D, para cá. Então, vou botar meus dedinhos nessa direção e vou girar os meus dedinhos na direção de B. Então, o único jeito é eu colocar o polegar entrando para dentro do slide, né? Que eu vou colocar os dedinhos para baixo e vou girar para trás. Então, o polegar vai estar entrando no slide. Então, a força é nesse sentido. Então, a força que atua desse lado e a força que atua desse lado são iguais e opostas. Elas vão tentar abrir esse retângulo, aumentar esse retângulo aqui. E se ele for de um material resistente suficiente, essas forças vão se anular e o retângulo vai ficar lá quietinho. Agora, essa força aqui e essa força aqui, elas tendem a fazer um torque nessa espira. Lembram do torque que a gente viu lá na Física 1, que é o produto vetorial entre uma distância R e a força? Esse R vai do eixo de rotação
até o ponto de aplicação da força. E aí eu faço um produto vetorial com a força. Então, veja que o eixo de rotação é aqui ó, no centro desse retângulo. Nesse ponto aqui, ó, o R é daqui para cá. Eu vou colocar os meus dedinhos na direção de R, que é do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Então, eu vou colocar os dedinhos nesse sentido, daqui para cá. E vou girar na direção da força, vou girar para cá. Então, vou pôr os dedinhos assim e giro para cá, fechando a mão nesse sentido. Então, se eu tô fechando a mão nesse sentido, esse daqui ó, é o sentido que o torque tende a fazer essa espira girar, no sentido horário. Do outro lado, o R é daqui para cá, do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Então, o R é nesse sentido. Então, eu vou botar os meus dedinhos nesse sentido e vou girar na direção da força. Então, daqui para cá. Então, ele vai tender a fazer essa espira girar no sentido horário também. Então, essa espira começa a girar aqui dentro desse campo magnético. Ela vai ficar girando. E esse é o princípio básico do funcionamento do motor elétrico e também do funcionamento das hidrelétricas, ok?